escolha simbólica do senhor? E quando é que o senhor começa a anunciar o presidente? Escolher da entrevista coletiva primeiro do senhor aqui em Brasília foi uma questão de agenda ou uma escolha simbólica? Acaba de ser divulgado o relatório do Ministério da Defesa e das Forças Armadas a respeito das eleições 2022 no Brasil. São apenas 2 páginas do relatório enviado ao Tribunal Superior Eleitoral. Vamos acompanhar o que diz. Nesse momento, Lula segue falando em Brasília, respondendo às perguntas dos repórteres. Nós vamos trazer um resumo da entrevista de Lula ao longo da nossa programação. O relatório das Forças Armadas. A Sua Excelência, senhor ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Assunto: fiscalização do sistema eletrônico de votação. Senhor presidente, ponto 1. Ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelência, passo a tratar da fiscalização do sistema eletrônico de votação pelas Forças Armadas como entidades fiscalizadoras. Inicialmente, cabe destacar que a atuação das Forças Armadas em apoio ao Tribunal Superior Eleitoral tem sido, desde o início, pautada pela legalidade, pelo trabalho técnico altamente especializado e pela colaboração com a Justiça Eleitoral. Neste sentido, ponto 3, neste sentido, encaminho à apreciação desse tribunal o relatório técnico da fiscalização do sistema eletrônico de votação pelas Forças Armadas, anexo que foi elaborado pela equipe de técnicos militares criada à luz da resolução do Tribunal Superior Eleitoral número 23.673/2021 e composta por oficiais de carreiras especialistas em gestão e operação de sistemas de tecnologia da informação, engenharia de computação, defesa cibernética, engenharia de telecomunicações, entre outras especialidades. 4. Assinalo que o trabalho restringiu-se à fiscalização do sistema eletrônico de votação, não compreendendo outras atividades, como, por exemplo, a manifestação acerca de eventuais indícios de crimes eleitorais. 5. Do trabalho realizado, destaco 2 pontos. Primeiro, foi observado que a ocorrência de acesso à rede durante a compilação do código-fonte e consequente geração dos programas códigos binários pode configurar relevante risco à segurança do processo. Segundo, dos testes de funcionalidade realizados por meio do teste de integridade e do projeto piloto com biometria, não é possível afirmar que o sistema eletrônico de votação está isento da influência de um eventual código malicioso que possa alterar o seu funcionamento. 6. Em consequência, solicito à Corte Eleitoral atender ao sugerido pelos técnicos militares, no sentido de realizar uma investigação técnica para melhor conhecimento do ocorrido na compilação do código-fonte e de seus possíveis efeitos e promover a análise minuciosa dos códigos binários que efetivamente foram executados nas urnas eletrônicas. Ponto 7. Por isso, apresento como sugestão a criação de uma comissão específica, integrada por técnicos renomados da sociedade e por técnicos representantes das entidades fiscalizadoras. 8. Em face da importância do processo eleitoral para a harmonia política e social do Brasil, solicito ainda a essa Corte Superior considerar a urgência na apreciação da presente proposição. 9. Por fim, reafirmo o compromisso permanente do Ministério da Defesa e das Forças Armadas com o povo brasileiro, a democracia, a liberdade, a defesa da pátria e a garantia dos poderes constitucionais da lei e da ordem. Atenciosamente, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, Ministro de Estado da Defesa. Documento assinado eletronicamente pelo Ministro de Estado em 9 de novembro de 2022, às 6h05 da tarde, 18h05, conforme o horário oficial de Brasília, com fundamento no parágrafo 3º, artigo 4 do Decreto 10.543, de 13 de novembro de 2020, da Presidência da República. E a autenticidade do documento pode ser conferida no site da defesa.gov.br. Aí está, portanto, o texto completo. São apenas 2 páginas com esse relatório e essa indicação
dessa solicitação ao Tribunal Superior Eleitoral, sugerindo ao TSE, a sugestão feita pelos técnicos militares, no sentido de realizar uma investigação técnica para melhor conhecimento do ocorrido na compilação do código-fonte e de seus efeitos e promover a análise minuciosa dos códigos binários que efetivamente foram executados nas urnas eletrônicas. E o Ministério da Defesa apresenta como sugestão a criação de uma comissão específica integrada por técnicos renomados da sociedade e por técnicos representantes das entidades fiscalizadoras, em face da importância do processo eleitoral para a harmonia política e social do Brasil. Solicita, portanto, o Ministério ao TSE considerar a urgência na apreciação da proposta feita pelo Ministério da Defesa. Juliana Rosa acompanhou a leitura aí, algum ponto outro que não esse que eu destaquei, Juliana? Eu destaco o ambiente tensionado, né, Felipe? O presidente eleito Lula acabou de falar e fez 2 comentários que eu anotei aqui para poder compartilhar com vocês. O Lula dizendo: ninguém vai acreditar em discurso golpista de quem perdeu as eleições. E o Lula diz ainda: cabe ao presidente reconhecer a derrota e se preparar para concorrer outra vez. Lula fala ainda: é preciso investigar quem está financiando os protestos. Ou seja, a gente tem uma situação tensionada e a primeira entrevista agora ali em Brasília, depois de um dia de muitas negociações do Lula, tentando colocar panos quentes nesse ambiente tensionado, pós-eleições, dizendo que está tendo ali uma boa conversa com o Congresso e que os poderes são autônomos, que a sociedade vai ter uma situação de normalidade, o Brasil vai voltar à normalidade. E o Lula ainda complementa: vocês poderão até ter surpresa de como as coisas vão acontecer sem briga. E diz ainda sobre os gastos, a PEC agora do orçamento. Estou convencido de que o Congresso não vai criar problemas para aprovar a PEC. Agora, me preocupa uma outra frase, né, que ele fala: saúde, farmácia popular e educação não são gastos, são investimentos. E aí a preocupação de começar a tirar dentro da regra fiscal que limita o crescimento das despesas públicas, transferências de renda e podendo com isso virar algo que não é provisório, esse estouro de teto de gastos, mas algo permanente. Mas um ambiente altamente tensionado, né, Felipe, aí na Perfeito. política, agora com esse relatório também das Forças Armadas. Vamos agora acompanhar, porque foi 6h05 da tarde o envio. Até agora o Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, não se pronunciou ainda a respeito. Certamente já tomou conhecimento, certamente já leu, já é público, né, mas ainda não se pronunciou. E agora há uma dúvida se vai se pronunciar em nota oficial, o Tribunal Superior Eleitoral, respondendo ao Ministério da Defesa, ou se teremos uma coletiva do presidente do TSE, né, que teve já hoje encontros com o presidente eleito Luiz Inácio, para saber, né, exatamente